Muito bem, agora nós chegamos no Código Ambima de Administração de Recursos e Terceiros. Este é mais um dos códigos que cai aí nas nossas provas de certificação da Ambima, e aqui eu vou detalhar para vocês os principais tópicos que podem cair, e vamos também imaginar como que podem vir algumas questões relacionadas a esse assunto, certo? Que é um assunto sempre de código que é importante, cai na prova com bastante frequência, não é difícil, como eu sempre falo, porém é bom a gente observar os principais tópicos que caem. É preciso dar uma boa lida nesse assunto para que quando vierem as questões, porque a gente não tenha surpresas. Vamos lá, então? Bem, deixa eu compartilhar com vocês a tela onde aparece aqui o primeiro tópico sobre o Código de Regulação de Melhores Práticas para a Administração de Recursos de Terceiros, que é o que um administrador faz, na verdade, com fundos de investimentos, que é o nosso módulo aqui agora. Bem, a primeira parte diz respeito às definições principais, onde o código coloca, a Ambima coloca alguns conceitos, como se fosse um sumário, um glossário, né, alguma coisa para como fosse um dicionário, né? Algumas palavras que são mais utilizadas. Eu acho isso aqui interessante para toda a prova, não só para esse módulo. Então, por exemplo, a palavra aderente, o que significa? A Ambima usa muito essa palavra, né? A aderente é a instituição que adere ao código. É uma instituição financeira que não é associada, mas ela adere ao código Ambima. Pode ser este aqui ou outros códigos, né? A administração fiduciária é o nome que a Ambima dá para o administrador de fundos de investimento. Fiduciário quer dizer, da palavra grega, fidúcia, quer dizer confiança. Então, os cotistas, eles atribuem confiança a um administrador que cuida do seu dinheiro. A verdade é essa. Administração de recursos de terceiros. Então, o que fazer a gestão de recursos de terceiros é isso que o administrador faz, né? É cuidar do dinheiro dos outros. Ativos de crédito privado também são ativos de emissores que não sejam do governo federal. O que não é do governo federal é ativos de crédito privado, que podem ser ativos corporativos, como as debêntures, ou ativos bancários, como o CDB. Canais digitais são meios eletrônicos para fazer investimentos. Conglomerado ou grupo econômico são empresas que têm o mesmo controle. Vamos supor uma pessoa, um sócio, ele é sócio de duas ou três ou mais empresas. Então, ele pertence a um grupo econômico. Conheça seu cliente, o KYC, são regras adotadas pelas instituições para conhecer os seus investidores. Por isso que é chamado de conheça seu cliente, ou o famoso KYC, né? KYC. Agora tem também o KY que conhece o seu parceiro, né, com relação às novas regras de ABR lá da lavagem de dinheiro. Isso a gente já estudou no módulo 2. Gestão de recursos de terceiros é o profissional contratado pelo administrador que vai fazer a gestão, vai comprar os ativos para o fundo. Instituições participantes são as instituições financeiras associadas à Ambima. Ó, diferente do aderente, instituição participante, ela é associada à Ambima, certo? Plano de continuidade de negócios é um plano em caso de acontecer algum acidente, né, alguma interrupção no negócio, tem que ter um plano por escrito pela instituição financeira de como ela vai continuar fazendo os negócios. Produtos de investimento são valores mobiliários, como fundos, por exemplo, ou ativos financeiros, como eu citei antes, debêntures ou CDBs, né, ou título público, definidos pela CVM. Supervisão de mercados é o organismo da Ambima que fiscaliza se os associados ou os aderentes estão adequados com as atribuições do código. E veículo de investimentos, né? São os investimentos que existem no mercado. Por exemplo, fundos e carteiras administradas, né? São formas de investir no mercado. Aí eles chamam de veículos de investimentos, né? Veículos que estão te conduzindo para algum lugar. Muito bem. Qual é a abrangência e os objetivos deste código? Primeira abrangência, ela abrange todos os associados e a quem aderir ao código, tá? Então, pode ser aqui, pode ser o administrador, pode ser o gestor, pode ser o próprio cotista, né? E assim por diante. Quais são os objetivos desse código? Isso aqui é importante porque geralmente cai na prova, né? Estabelecer princípios e regras para quê? A administração de recursos de terceiros, tá? E o que o objetivo, o que os objetivos visam promover? Elevados padrões éticos, isso aqui você já viu nos outros códigos, é a mesma coisa, né? Concorrência leal, adequado funcionamento desse mercado,
promover a qualificação das instituições, promover a transparência e a padronização de procedimentos. São os objetivos principais desse código. Princípios gerais de conduta desse código são os mesmos do código de distribuição que você já viu lá no módulo 2, certo? Boa-fé, transparência, diligência, concorrência, evitar concorrência desleal, evitar conflito com as regras, evitar conflito de interesses, manter idoneidade moral e profissional. Então, eu não quero ficar aqui gravando um vídeo repetindo o que vocês já viram em outros vídeos, mas fiquem atentos que todos os códigos devem seguir esses mesmos princípios gerais de conduta. Regras, procedimentos e controles, está lá no capítulo 5 desse código. O que é isso, né? Diz que todas as instituições devem manter por escrito, certo? Tem que manter por escrito quais são os procedimentos que eles vão utilizar para controlar, né? Para controlar os investimentos feitos pelos cotistas, pelos seus clientes, pelos seus associados, né? Que atendam à legislação. Então, essas regras falam que os controles têm que ser adequados à natureza, ao porte, à estrutura e ao modelo do negócio. Então, instituições maiores precisam mais controles, menores menos controles, e assim por diante. Lembrando que também essas regras, procedimentos e controles são as mesmas do Código de Distribuição, né? Os controles têm que ser acessíveis a todos os profissionais e tem que ter uma divisão clara entre funções de controles internos e compliance. Tem que ter uma coordenação entre essas áreas de gestão de risco e compliance e tem que ter independência. A área de controles internos tem que ter independência. E ainda a instituição tem que nomear aquele diretor estatutário, né, para que ele seja responsável pelo controle interno e compliance, e ele não pode exercer dupla função de administração de terceiros e cuidar do controle interno. Ele só faz uma coisa. Sobre segurança e sigilo das informações, as instituições devem ter mecanismos para evitar, gente, que vaze informação, que um hacker invada as informações e leve para fora, certo? Para que nós tenhamos controle sobre informações confidenciais, reservadas ou privilegiadas. Por quê? Os sócios têm acesso à informação, os diretores, os administradores, os profissionais, terceiros contratados, cada um pode ter acesso a um tipo de informação. Então, é muito importante que a instituição financeira mantenha mecanismos de controle desse sigilo da informação, porque as informações não podem vazar. Você, por exemplo, se tem dinheiro aplicado numa cooperativa, num banco, você não pode permitir, né, que outras pessoas fiquem sabendo quanto dinheiro você tem aplicado ou quanto você tem de financiamentos, né? Isso é manter sigilo, né? E para isso as instituições têm que assegurar testes periódicos de segurança da informação, fazer teste, ver se está funcionando, né? Porque às vezes cria-se um mecanismo novo de tecnologia, tem que verificar periodicamente se isso está funcionando, né? E também manter treinamento para toda essa galera, né? Os sócios, diretores, administradores, para que eles saibam manipular essa informação, certo? Para que eles possam entender a informação e saber o que eles podem falar e o que eles não podem falar, né? Isso é informação privilegiada. Proteger a base de dados, né? Que também, pela Lei Geral de Proteção de Dados, agora há que se cuidar com o vazamento das informações e restrição ao uso de sistema. Por exemplo, o presidente pode acessar mais informações que o estagiário. Então, colocar senhas, né? Colocar os limites de alçada, cada pessoa até onde ela pode ir com relação à segurança e sigilo das informações. Tá certo? Então, aqui eu deixei para vocês a primeira parte do Código de Administração de Recursos de Terceiros. Vou dividir em duas, para não ficar um vídeo muito longo, para não ficar cansativo. Revise esse vídeo, releia aí as principais partes relativas a esse primeiro Código de Administração e veja se você entendeu, tá joia? Nos vemos no próximo vídeo. Te espero lá, hein?